Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Que diz assim: Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? O texto que nós lemos começa dizendo: aconteceu depois disto. Disto o quê? Depois de quê? Que o que nós lemos aqui aconteceu. Depois daquele incidente que ocorreu na casa do fariseu Simão, com a mulher pecadora. Jesus estava na cidade de Naim, é convidado por um fariseu chamado Simão para sua casa, para um jantar teste. E estando na casa do fariseu, uma mulher com quem Jesus tinha tido um encontro e recebeu a palavra da salvação, entra naquela casa, se entrega a Jesus, adora Jesus como ninguém, honra Jesus como ninguém. Foi depois disso, depois desse incidente aí, que Jesus saiu, está escrito aqui no versículo 1, pelas cidades e pelas aldeias da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, lá ia Jesus, pregando o evangelho, falando a palavra do reino de Deus, anunciando as boas novas da salvação. E há quem diga que nesse momento aqui é o momento mais caloroso, mais fervoroso do ministério público de Jesus. Ele inicia o seu ministério chamando os homens ao arrependimento, chama 12 homens para andar com ele de forma específica, mas é nesse momento que o ministério de Jesus toma uma proporção mais frenética. É nesse momento que Jesus começa a pregar o evangelho, a pregar as boas novas de salvação de forma mais intensa, na região da Galileia. E ele vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para lá e para cá, de forma itinerante. Ele sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para cá. Ele anda propagando o evangelho do reino de Deus. E diz o texto que nós lemos aqui, que junto com Jesus iam os 12 que ele escolheu para estarem junto com ele. Isso por quê? Porque era impossível fazer essa missão, fazer esse trabalho, fazer essa obra sozinho. Jesus precisava de auxílio, precisava de cooperação, precisava de pessoas ao lado dele, não só para auxiliá-lo, mas também aprender como se faz, uma vez que aqueles homens seriam responsáveis para dar prosseguimento à obra que Jesus começou, a obra da propagação do Evangelho, a obra da propagação do reino de Deus, a obra da pregação, da propagação da notícia boa de que Deus se compadeceu dos homens enviando seu Filho. Só que o texto também diz algo muito interessante. Diz que junto com aqueles homens, junto com os 12 que Jesus separou, escolheu para darem prosseguimento à sua obra, para aprenderem como deveriam fazer as coisas, ia um outro grupo de pessoas bem seleto, que eram algumas mulheres. Está escrito aí, no versículo 2, para cá ficar melhor. Versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças.
À primeira vista, sobretudo para nós, ocidentais, século 21, esse texto aqui não tem nada demais. Isso aqui não tem nada demais. Alguns homens iam com Jesus e algumas mulheres também. Para nós, se a gente olhar a partir da nossa cultura, a partir da nossa compreensão ocidental, contemporânea, isso aqui não tem nada demais. Jesus ser acompanhado por um grupo de mulheres. É só você olhar nesse pequeno grupo de pessoas que está aqui reunido, tem homens e mulheres de forma indistinta. Todo mundo sentadinho de boa, né? Mas para a cultura daquela época, um rabino, um mestre, ser seguido por mulheres e ter mulheres como discípulas era uma aberração. A cultura judaica não aceitava que as mulheres tivessem participação efetiva no contexto social, sobretudo religioso. Havia um peso negativo no que diz respeito à figura da mulher e na participação na sociedade, na participação das atividades religiosas, na participação do dia a dia social do judeu. E aí Jesus está caminhando, fazendo a obra que o Pai lhe confiou, o seu ministério está todo vapor, e agora um grupo de pessoas que não eram culturalmente aceitáveis nesse contexto ministerial, se junta a Jesus. Isso já ensina algo extremamente precioso para nós. Extremamente precioso. O Jesus das Escrituras não se sujeita à cultura dos homens. Não se sujeita. Muito pelo contrário. O Jesus das Escrituras, o Jesus bíblico, esse Jesus aí, ele tem um padrão pré-definido, pré-determinado para lidar com todas as coisas. E se ele tiver de lidar com alguma coisa, com alguma questão, que se confronte com a forma que a cultura lidar com essa questão, meu amiguinho, ele não vai se conformar à cultura, não. O Jesus que tem sido pintado, que tem sido montado na cabeça de algumas pessoas, é um Jesus que se curva ao jeito como nós lidamos com as coisas. É um Jesus que respeita a forma como nós vemos as coisas. É um Jesus que se curva, que se dobra aquilo que nós achamos conveniente. O Jesus da Bíblia não. Como é que faz aqui? Mulher não participa. No meu vai participar. Como é que vocês trabalham aqui? Comigo não é assim. E isso aqui é de forma indireta. Jesus nunca parou para fazer esse discurso. Mas a vida que ele levava, o estilo de vida dele, era melhor do que um discurso propriamente dito. Havia uma má compreensão, havia uma construção de conceitos errados na cabeça daquele povo, na cabeça daqueles homens ao longo de muitos anos, e Jesus simplesmente vem desconstruir tudo isso com seu estilo de vida. Aqueles homens acreditavam piamente que a mulher era a escória da sociedade, que a mulher não tinha o mesmo valor, que a mulher não tinha o mesmo peso de consideração do homem. Mas isso nunca veio da parte de Deus. Isso surgiu da cabeça de alguém e se tornou cultura. E Jesus agora vem tentar consertar, ele vem tentar desconstruir o que foi construído errado e colocar tudo no seu devido lugar. A Bíblia diz, o Alex falou sobre isso aqui quando pregava sobre família. E tendo uma conversa com a Mainá certa vez, eu me propus olhar isso mais de perto nas Escrituras, fui averiguar um pouquinho melhor, para ficar bem fundamentado. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que criou macho e fêmea, criou o homem, está falando da humanidade. Macho e fêmea os criou à sua própria imagem. O homem e a mulher são portadores da imagem de Deus. E é nisso aí que está a dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano não está no cargo que ele ocupa numa empresa. A dignidade do ser humano não está na conta bancária que ele tem, nem no valor do contra-cheque dele. A dignidade do ser humano não está no cargo que ele ocupa na igreja.
O fato de eu ser pastor não me faz mais digno do que você e vice-versa. Onde que está a dignidade na vida do homem? Onde que a dignidade do homem se mostra, se revela? É no fato do homem, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, serem portadores da imagem de Deus. É isso que te torna digno. E agora Jesus aparece num cenário histórico e cultural extremamente averso à mulher e mostra e deixa bem claro com seu estilo de vida, com abordagem ministerial, que para ele não existe diferença entre homem e mulher dentro desse aspecto. A grande questão é que quando Deus fez homem e mulher, Ele deu papéis diferentes para cada um. Você tem um papel pré-determinado por Deus, seja você homem ou seja você mulher. Um papel pré-determinado, mas isso não faz um melhor do que o outro. Os dois são iguais diante de Deus. Jesus, sem abrir a boca, está falando sobre isso, está pregando sobre isso. O estilo de vida, a forma como Jesus resolveu conduzir o seu ministério, mostra que ele está acima desses conceitos errados que foram formulados ao longo do tempo e ao longo da história. E aqui para uma aplicação prática. Nesse tempo, Jesus deveria ser mal visto por isso, hostilizado por isso. Os outros rabinos, os outros mestres que andavam naquele tempo deveriam caçoar e zombar de Jesus. Mas foi justamente para isso que Jesus veio. Pegar os marginalizados, os segregados, aqueles que estavam de lado, de escanteio e colocá-los de novo no caminho de onde nunca deveriam ter saído. João Batista, ele envia alguns discípulos dele para perguntarem se Jesus era o próprio Cristo. E Jesus responde de forma magistral. Volta lá e diz para João Batista que os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam, e o reino de Deus está sendo anunciado, está sendo pregado. Para quem, Jesus? Para a elite da comunidade judaica? Para os pobres. Para os pobres. Para quem ninguém queria dar atenção. Aqueles que ficavam de lado, de escanteio, marginalizados. É para esse povo aí que Jesus voltou a sua atenção e deu a eles aquele valor que homem nenhum dava. Sabe, isso aqui é lindo. Porque a gente às vezes faz questão da atenção, a gente às vezes faz questão da consideração de certas pessoas, de homens nessa terra, enquanto o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu na terra e disse: quando ninguém te queria, quando a cultura te rejeitou, quando a cultura te segregou, te deixou de lado, eu fiz questão de ter você do meu lado. A cultura te jogou para escanteio, eu te tirei de lá e disse: eu quero ter um relacionamento contigo e eu quero que você ande comigo. Não importa o que a cultura diga acerca de você. Aqui, irmão, aqui, a síndrome da rejeição acaba. Sabe, as mulheres eram rejeitadas. Culturalmente falando, as mulheres não tinham vez na sociedade. Mas aquilo que a cultura rejeita, aquilo que a sociedade rejeita, aquilo que ninguém quer, Jesus quer, irmão. Você compreende isso? Que coisa linda! Quando você compreender que o próprio Deus quer ter um relacionamento contigo, nunca mais você vai ficar triste porque alguém te rejeitou. Não é um dos meus autores preferidos, mas Max Lucado fala algo terrível em um de seus livros. Ele diz que quando nós descobrimos o amor de Deus, nós nunca mais mendigamos o amor de ninguém. Uau! Essas mulheres aqui, quando viram Jesus falando a elas, dizendo que tinha salvação, que tinha reconstrução, que tinha restauração para a vida delas, eu acredito que os olhos delas brilharam. E elas pensaram em toda a rejeição que sofreram ao longo de sua história. Pensaram em toda a rejeição que sofreram no contexto social daquela época. E olharam: meu Deus, tudo que não nos deram, esse homem está nos oferecendo. Tudo que nos negaram ao longo de tanto tempo, esse homem está nos dando. E não só isso, diz o texto,
que ele operou milagres sobre a vida daquelas mulheres, curou de enfermidade, expulsou demônio. Jesus fez a obra completa. Teve um encontro pessoal com elas e colocou elas dentro do seu contexto de convívio e agregou essas mulheres ao seu ministério, contrariando a cultura e a sociedade da época, porque ele não quer saber o que os outros pensam. Ele não quer saber se os conceitos dessa sociedade aqui são ditados de determinada maneira, são conduzidos de determinada maneira. Ele veio aqui para restaurar aquilo que se quebrou ao longo do tempo. Como olheiro, ele veio aqui para refazer o vaso que se desfez. Misericordioso, bondoso, gracioso, ele veio aqui para trazer de volta aquilo que se perdeu, para restaurar e refazer aquilo que se deteriorou com o pecado. Então, quando nós olhamos para essa declaração aqui, é disso que o texto está falando. Jesus rompeu com as barreiras sociais e culturais daquela época. Jesus rompeu com as barreiras meu Deus, fugiu a palavra, preconceituosas daquela época. Jesus fez isso e continua fazendo isso até hoje. Sabe? Tem alguns deuses por aí que não são deuses, que você precisa ter alguma coisa para servi-los. Irmão, isso aqui é terrível. Se você não tiver alguns pré-requisitos, não dá para servir alguns deuses que tem por aí. Você não vai conseguir participar de algumas religiões que tem por aí. Coloca para a gente Romanos capítulo 5, versículo 7, por favor. Capítulo 5, versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, para conosco, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos... Sabe? Aqui eu vejo a grande maravilha do amor de Deus. O único pré-requisito que nós tínhamos para sermos introduzidos na família de Deus foi ser pecador. Nós éramos transgressores da lei de Deus, nós ofendíamos a santidade de Deus, nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos nada para oferecer para Deus, continuamos tendo nada para dar. Você continua sem ter nada para dar, porque tudo que tem é dele. E ainda assim, ele entregou o filho dele para morrer no seu lugar, e por isso nós estamos aqui essa manhã. Esse é o nosso Deus, que foi lá onde nós fomos esquecidos, onde estávamos jogados, e falou: faço questão de que você ande comigo. Ele fez isso com essas mulheres. O texto diz para nós que ele cura essas mulheres, expulsa alguns demônios de umas, cura enfermidades de outras. E aqui a gente vê a boa mão de Deus, a poderosa mão de Deus se manifestando de forma maravilhosa. Milagres que resultaram em conversão. Wesley, como é que você afirma que esses milagres resultaram em conversão? Elas receberam e continuaram lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Milagre todo mundo é passivo de receber. Mas conversão é demonstrada no dia a dia. E na predisposição de seguir aquele que fez o milagre por você. Um dia nós vamos falar só sobre milagre aqui, tem uma série de mensagens que eu estou preparando para falar porquê do milagre, motivo do milagre, propósito do milagre. Vou falar até que milagre vai levar um monte de gente para o inferno. Tá? Não é o caso hoje. Mas milagre não salva ninguém. Não salva. Está cheio de gente que recebeu e sumiu. Foi abençoado e largou. E sabe o que é pior, irmão? É quando eles falam assim: eu tenho certeza que foi Deus. Aí se condena de vez. Só que aqui foram milagres operados por Jesus que resultaram em conversão genuína. E a prova disso é que elas recebem e permanecem lá. Que elas recebem os milagres, Jesus opera o milagre na vida delas, e elas continuam seguindo Jesus e vão onde Jesus vai. Seguem Jesus, se comprometem com Jesus, e isso é algo maravilhoso. Eu sei que Deus tem te agraciado com muitas coisas,
você tem recebido da parte de Deus coisas maravilhosas, mas o que vai valer no final é se isso aí redundar em conversão. Se recebendo ou não, muito ou pouco, você continuar do lado do Jesus que te alcançou. E aí o texto cita o nome de 3 dessas mulheres que andavam com Jesus, que passaram a seguir Jesus, e eu quero falar bem rápido aqui, porque elas traçam um perfil das pessoas que Jesus alcançou. Amém? A primeira mulher que o texto fala, está escrito aqui, ó. Maria chamada Madalena. Isso aqui não é o sobrenome dela, tá bom? Madalena não é o sobrenome de Maria. É a cidade de onde ela era originária. Ela era de Magdala, era um vilarejozinho bem pobre, encostado no mar da Galileia daquela época. Isso aqui fala da cidade, da origem dela, não é o sobrenome dela. E aí o texto deixa uma informação aqui que é importante, ó. De quem haviam saído 7 demônios. A primeira mulher, irmão, que o texto fala, é uma mulher alcançada por Jesus, que foi liberta. Passou por um processo de exorcismo. Jesus tirou, diz o texto, que Jesus tirou daquela mulher 7 demônios. Contudo, ao interpretar esse texto aí, a gente pode ficar com o número 7. Pode ser que ali fossem 7 demônios de fato. Mas é mais provável que Lucas esteja usando de numerologia bíblica. Wesley, o que isso quer dizer? O número 7 na Bíblia fala de completude, fala de perfeição. Então, quando ele diz que dessa mulher aqui saíram 7 demônios, ele pode estar querendo dizer que o estado de possessão e de miséria daquela mulher era o grau mais alto possível. Ele usa o número 7 para deixar bem claro para os leitores que a possessão, o estado de possessão dessa mulher era o mais miserável possível. Sabe? Mas, vamos lá, vamos ficar com um texto literal. Suponhamos que eram apenas 7 demônios, só 7. Né? Como se um já não fizesse um grande estrago. Só 7 demôniozinhos, só. Né? E a pergunta que fica é, olhando com os olhos naturais, pura e simplesmente naturais, para uma pessoa possuída por demônios, que você, irmão, eu não sei você, mas eu já vi uma pessoa manifestar com demônio. O estrago, a vida de uma pessoa que vira e mexe, cai, possessa. Eu já vi. Não sei se você teve essa experiência. Irmão, 7, quem olha com os olhos, sabe, naturais, vai dizer, meu Deus, que estado é esse? Estado mais deplorável possível. E se nós levarmos em consideração o fato de que Lucas esteja falando de um estado de miséria e de possessão muito alto, piorou. Ele está falando de uma mulher que, se nós olharmos com os olhos da carne, com os olhos naturais, nós não apostaríamos uma ficha sequer de que aquela mulher teria solução para a sua vida. O estado dela é extremo, o estado dela é muito ruim e dificilmente pode ser resolvido. Mas sabe qual é a boa notícia para essa manhã? Não sei se era 7, se eram 7. Não sei se era um estado deplorável de possessão. O que eu sei é que, independente do estado, Jesus chegou lá e deu jeito naquilo. Cara, sabe o que isso ensina para nós? Isso ensina que não importa o estado que a pessoa se encontre, Jesus tem poder para transformar essa situação. Wesley, tem 7 demônios, não importa. Jesus tem poder para tirar essa capetada daí. Você lembra do Gadareno? Aí Jesus, né, fez uma entrevista. Daí que tiraram a entrevista, né? Qual é seu nome? Ele falou, meu nome é Legião. Os demônios que possuíram a vida do Gadareno. Fazendo referência ao quê? As legiões de soldados do Império Romano, que eram aproximadamente 6.000 soldados que compunham uma legião. 6.000 demônios na vida daquele homem, e a vida daquele homem, segundo a Bíblia, era deplorável. Morava em cemitério, não ia para casa, agredia as pessoas, atacava todo mundo, vivia se ferindo. Essa era a vida de alguém com a legião. A Bíblia diz que as pessoas prendiam ele com cadeias, né?
E as algemas daquela época eram muito mais grosseiras do que as algemas de hoje. Pode ser que as de hoje sejam mais eficientes, mas daquele tempo eram grosseiras. Ferro puro, era uma loucura. E a Bíblia diz que aquele homem destruía tudo. Por que, Wesley? Porque artifício humano não consegue lidar com essas coisas. Mas quando Jesus chegou lá, aquilo que as cadeias humanas, os artifícios humanos não conseguiram conter, Jesus falou, sai dele. Vai embora da vida desse homem. E está escrito que na mesma hora, aquele homem se curvou diante de Jesus liberto e falou, eu quero seguir você. Eu queria que você guardasse essa palavra nesse momento. Não há estado crítico que Jesus não possa resolver. Você já viu alguém falar assim, pô, já viu a vida de fulano? Só Jesus, aquilo ali é só Jesus. Irmão, em primeiro lugar, todo mundo é só Jesus, tá? Não, aquilo ali, irmão, só Deus para dar um jeito, todo mundo é só Deus. A gente costuma, é o medidor de pecado, né? É o medidor de imoralidade. A gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente fala, meu Deus, nesse caso aí só Deus. Todo mundo só Deus, irmão. Você só Deus, eu só Deus, todo mundo só Deus. Se não fosse Deus na vida da gente, não tinha jeito. Não tinha jeito para ninguém. Mas quando nós olhamos para uma vida que é deplorável, que está num estado desse aqui, com os olhos carnais, a gente fica pensando, meu Deus, será que isso tem jeito? Eu vim te dizer que tem. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, eu queria que você me respondesse. Levando em consideração o que a Bíblia cita sobre os dois personagens, quem deu mais problema para o reino de Deus? Essa mulher com um monte de demônio ou Paulo, que não manifestou? Perseguiu a igreja de Deus, matou um monte de cristão, encerrou cristão na prisão, humilhou os nossos irmãos do passado. Só que tanto essa mulher, quanto aquele assassino de crente, foram encontrados pela luz de Jesus Cristo. Não existe caso extremo que Jesus não possa mudar. Não existe rebelde que Jesus não possa fazer se dobrar diante dele. Não existe possessão demoníaca sobre a qual Jesus não tenha poder, sobre a qual Jesus não tenha autoridade. Não importa, irmão, qual seja o caso da pessoa, Jesus tem poder para chegar lá e dizer, eu vou resolver esse problema e a partir de hoje eu te liberto para a glória do meu nome. Segunda mulher que o texto fala, o texto diz, no versículo 3, primeira Maria Madalena, versículo 3 diz que a segunda era Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Está escrito aqui. Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Que Herodes era esse aqui? Esse Herodes aqui era o Antipas. Governador, era tetrarca naquela época, né? Governava a Galiléia, a Pérea e mais algumas áreas ali. Era um homem extremamente importante daquela época. Era um governador. Esse Herodes era um governador. E agora, a esposa do procurador de Herodes teve um encontro com Jesus. Você sabe o que é um procurador, não sabe? Essa versão aqui até deixa mais claro. Né? Um administrador. Esse cara aqui, Cusa, ele cuidava dos negócios de Herodes. Eu não conheço quem cuida das coisas do governador Wilson Witzel, mas ele deve ter alguém que auxilia ele, alguém de confiança, né? Que auxilia ele nos seus trabalhos, cuidando das suas coisas e tal. Você acha que essa pessoa que está lá do lado do governador tem alguma relevância social? Você acha que as pessoas que estão do lado do prefeito têm alguma relevância social? Você acha que alguém que está do lado dos governantes dessa época... Irmão, tem gente que não é quase nada, né? E a gente já olha com os olhos de quem parece ser muita coisa. E é esse tipo de gente que Jesus vai alcançar. Uma mulher da alta sociedade daquela época é alcançada por Jesus. E está escrito aqui, irmão, que ela está atrás de Jesus, onde Jesus está. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar vil em lugar vil. Essa mulher está atrás de Jesus. E a pergunta que não quer calar, e os banquetes na casa de Herodes, como é que fica? E as festas promíscuas que são dadas lá no palácio de Herodes, como é que fica? E a pompa da alta sociedade, irmão,
Irmão, eu acho que você já passou por isso. Você largar uma festa de família bombada por causa de um compromisso na igreja. Tá, eu não recomendo isso não. Não larga sua família não. Vai festejar com eles, celebra lá. Seja sal e luz no meio da sua casa. Mas você já passou pela experiência de vir para a igreja e deixar uma festa muito boa? E o que as pessoas falaram sobre isso? Pô, cara, larga de ser besta. Larga de ser bobo. Tu vai largar essa festa aqui para ir para um culto? Você é maluco? Agora imagina essa mulher, esposa de alguém que sentava à mão direita de Herodes, largar os banquetes na casa de Herodes para seguir Jesus. Eu acho que o marido dela ficava falando, você tá doida? Largar todo o luxo que a gente tem aqui para ficar indo atrás daquele nazareno maluco que fica arrastando gente por aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus, as mesas mais pomposas dessa vida perdem todo o sentido. Não importa qual seja o seu endereço social, na escala social, não importa onde você esteja. Quando você tem um encontro com Jesus, todas as festas, todos os encontros sociais, tudo perde valor, irmão, e você simplesmente se dobra diante dele. Você tem capacidade de perder tudo nessa vida por causa dele. Você tem capacidade de abrir mão de tudo nessa vida para andar atrás dele. Irmão, esse é o verdadeiro encontro com Jesus. Esse é o verdadeiro encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aquele que faz com que você perca o prazer em tudo nessa vida. O verdadeiro encontro com Jesus faz você olhar para todas as coisas que tem, que possui, como se já não fossem nada. Capítulo 3. Bota para a gente de Filipenses, por gentileza, Giovanni. Capítulo 3 de Filipenses. Você vai ver o que Paulo era antes de seguir a Cristo. Capítulo 3, bota o versículo 4, por favor. Ele está falando contra os falsos mestres naquela época, que se gabavam de suas credenciais judaicas, culturais daquela época, né? Ele fala assim, se alguém tem razão, né, para se gabar, se alguém tem, né, ele diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança que eles têm, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, diz lá, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Segura aí. Tudo essa lista de atributos que Paulo acaba de dizer, de listar para nós, faziam dele uma celebridade judaica. Tinha acesso ilimitado às sinagogas, era respeitado por todo mundo, era como se ele estivesse falando, eu faço parte da alta sociedade judaica, eu tenho atributos que todo mundo queria ter, dificilmente tem. Agora olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Uau! Cara, sabe o que esse cara está dizendo? Eu tinha acesso. Irmão, já viu aquela festa que todo mundo quer ir? Todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir. E se você pudesse, você pagava caro no ingresso para entrar lá? Só para dizer que foi. Status social. Esse cara tinha passagem livre. Todas as celebrações, todas as festas, todas as atividades sociais de importância naquela época, dentro da cultura judaica, esse cara tinha acesso. Mas ele diz, o que para mim era lucro, era ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. E aí você fica pensando, essa mulher era esposa de um homem socialmente falando extremamente importante, e ela abre mão da alta sociedade judaica para andar atrás de Jesus.
Isso parece loucura para algumas pessoas, mas para quem teve um encontro com Cristo, Jesus de verdade, isso é a coisa mais fácil de se fazer. É por isso que aqui nessa igreja eu nunca vou ficar te implorando para vir para o culto. É por isso que aqui nessa igreja eu não vou ficar apelando para você vir dizendo que aqui é o lugar da vitória. Eu não vou fazer isso. É por isso que aqui nessa igreja eu não vou ficar inventando entretenimento para você vir para cá no domingo. Se você realmente teve um encontro com Cristo Jesus, tudo na vida vai perder a importância e estar diante dele, celebrando junto com a igreja, vai ser algo extremamente mais importante para você do que qualquer outra coisa. Sabe? Você precisa compreender isso, nós precisamos compreender isso. Quando Cristo Jesus entra na vida de alguém, todas as outras coisas perdem valor. Põe para a gente, por gentileza, Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha o que esse texto diz. Mateus 13, 44 diz assim, ó: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O próximo versículo, Giovanni. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Isso é um encontro com Jesus. É abrir mão de tudo que se tem. É abrir mão de tudo que nós temos, porque encontramos algo infinitamente melhor e mais precioso. Parece que eu vejo alguém chegar do lado de Joana e falar para ela: ô moça, por que você abriu mão das festas na casa de Herodes? Por que você abriu mão de andar no meio da alta sociedade judaica? Por que você abriu mão de participar da elite da nossa sociedade? Sabe o que ela diria? Porque eu estava enferma. Ou com demônios, porque é o que o versículo 1 diz, versículo 1 ou 2. Diz que ele curou aquelas mulheres de enfermidades e expulsou alguns demônios. Né? Eu não sei qual era o caso dela. Era um desses dois. Ela diria: eu estava com demônio ou eu estava doente. As festas na casa de Herodes não puderam me curar. Eu estava num momento crítico da minha vida e na alta sociedade, ninguém fez nada por mim. A minha alma estava perdida e nenhum banquete oferecido na casa de uma estrela social pôde resolver. Muito pelo contrário, quando as pessoas tinham esse tipo de problemas aqui, eles ficavam de escanteio, ficavam jogados. E quando ninguém fez nada por mim, eu encontrei esse cara aqui. E ele transformou a minha vida de uma vez por todas. Sabe quando o restante da vida vai perder o sentido para você? O dia que você entendeu o que Jesus fez por ti. A gente não sabe, irmão. É por isso que entender a cruz é de suma importância para um crente. Porque quando ele entende o que aconteceu lá, para onde ele estava indo, do que Cristo livrou, o restante das coisas perdem o valor. Então uma mulher rica e poderosa agora está andando atrás de um galileu. Largou tudo o que tinha para ficar atrás de um rabino, simples e humilde, mas que fez na vida dela o que a vida pomposa jamais poderia fazer. Esse é o Jesus que a gente segue. E para terminar, diz o texto aqui no versículo 3, que a última mulher que seguia Jesus era uma tal de Susana. O texto diz o nome dela e não fala mais nada sobre ela. E agora me permita lhe dizer um pouco mais. Você vai rodar sua Bíblia toda aí, de cabo a rabo, e você não vai ver a Bíblia falando mais nada sobre essa mulher. A primeira mulher do texto era cheia de demônio, num estado deplorável. Jesus alcançou. A segunda mulher do texto era uma mulher que na escada social estava lá no topo. Tinha um monte de coisa que poderia atrapalhá-la de andar atrás de Jesus. Jesus alcançou. A terceira mulher do texto era uma mulher que não tinha nem história. Se a gente pudesse classificar essa mulher aqui, essa tal de Susana, ela seria mulher sem testemunho.
Já viu que crente gosta de testemunho? É, né? Crente bom é o ex. O que você foi, irmão? Eu era traficante. Jesus me alcançou. O que você foi, irmão? Eu era macumbeiro. Jesus me alcançou. O que você foi, irmão? Eu era ex-estelionatário. Jesus me alcançou. O que você foi, irmão? Sabe? Ex. Ex faz muito sucesso no meio dos crentes. O problema é que todo mundo é ex. Todo mundo aqui é ex. Se você teve um encontro com Cristo Jesus, você é ex. Ex o que, Wesley? Ex perdido. E agora está salvo para a glória do nome de Deus. Essa mulher aqui não tem história, não tem relatos sobre a história dela. A Bíblia não fala mais nada sobre ela, mas até esse tipo de gente de quem a Bíblia não fala muita coisa, Jesus, até esse povo Jesus alcança também. Sabe, você precisa entender, cara, você não precisa viver uma vida que a sociedade julgue ser uma vida muito ruim para ter um encontro com Jesus. Sabe, eu vou encerrar. Você precisa compreender que todas as pessoas, as que têm muito demônio, as que estão presas nas riquezas na alta sociedade com seus luxos e pompa, e as pessoas que também não têm uma vida glamurosa, cheia de história para contar. Todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo, eu não sei, irmão, eu não sei nada sobre a vida dessa mulher, eu não preciso saber. Não me interessa o que essa mulher viveu. O que me importa é que ela também foi alcançada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus alcançou uma mulher cheia de demônio, Jesus alcançou uma mulher rica, Jesus alcançou uma mulher que não tinha história, não há quem Jesus não possa alcançar. Você compreende isso? E sabe como o texto termina? O texto termina dizendo que essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus com os seus bens. Lembra que eu falei sobre o ofertório aqui na hora da oferta? Irmão, eu não preciso pedir nada para ninguém, não. Primeiro que não é sobre mim. É sobre o que Jesus está fazendo. E se Ele fez algo significativo na sua vida, se Ele transformou a sua vida, o mínimo que você pode fazer é cooperar para que Ele continue transformando a vida de alguém. Jesus andava de cidade em cidade, não tinha tempo de parar para trabalhar, não tinha tempo para buscar recursos. E agora essas mulheres olham para Jesus e dizem assim: essa obra não pode parar. O que Jesus está fazendo não pode parar. E por isso nós vamos dar o que nós temos para que Ele continue alcançando outras vidas também. É automático. Se Jesus alcançou a sua vida, o que você tem, a sua vida, seus recursos, seu tempo, também precisam cooperar para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Agora abre para a gente no versículo 23, para a gente encerrar. Capítulo 23, desculpa. Capítulo 23 de Lucas, versículo 49. Versículo 49. 49 não, vamos ler o 44, que tem 6 minutos aqui, dá para encerrar lendo. Esse 44, Jesus estava preso na cruz, morrendo, entregando a vida dele por nós. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive, quem, Wesley? As mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Olha aqui, irmão. Tiveram um encontro com Jesus e foram com Ele até a morte. Tiveram a experiência genuína com Jesus e os seguiram
até a sua crucificação. Isso é indício de genuína conversão. Isso é indício de transformação genuína. Agora põe pra gente, Giovanni, o versículo 55. 55. Já está falando do sepultamento de Jesus. O versículo que nós lemos falava da morte, aqui já está falando do sepultamento. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José, o cara que pegou o corpo de Jesus para enterrar, e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Foram até a morte e participaram do enterro, não abriram mão de jeito nenhum. Põe o capítulo 24. As mulheres que haviam acompanhado... 24:1, isso. No primeiro dia da semana, domingo, pela manhã cedinho, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Isso aqui era um ritual que se fazia, ia lá ungir o corpo para não ficar fedendo, não cheirar mal. E você só fazia esse tipo de coisa para gente que você considerava de verdade. Para gente por quem você tinha uma grande intimidade e respeito. E essas mulheres largaram a vida para dedicar esse tempo todo a Jesus. Continua para a gente, Giovanni. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros, 10 para terminar. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Provavelmente essa Susana estava no meio. A mulher pecadora do capítulo 7 de Lucas provavelmente estava no meio. As mulheres que tiveram um encontro com Jesus foram com Jesus até a morte, foram com Jesus até o sepulcro e foram com Jesus até depois do sepulcro. Eu quero encerrar dizendo que não há pessoa nesse mundo que Jesus não possa alcançar. E uma vez que Jesus alcance, essa pessoa vai com ele até o final. Se coloque de pé para a gente encerrar. Coloque a mão no seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a exemplo daquelas mulheres, Senhor, tu também nos alcançou. E eu não sei, Senhor, qual era o estado dos meus irmãos que aqui se encontram. Eu não sei qual era o seu nível de miséria. Eu não sei qual era o seu status social. Eu não sei, Senhor, se esses irmãos tinham grandes testemunhos para contar ou não. O que eu sei é que o Senhor nos alcançou. Fizeste uma obra no meu coração, no coração desses irmãos, como fez com aquelas mulheres no passado. E a exemplo daquelas mulheres, nós vamos contigo até o final. E a exemplo daquelas mulheres, nós vamos sair por aí contando as boas novas. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Aquele que mudou a nossa vida, aquele que transformou a nossa história, aquele que mudou o nosso coração, aquele que despojou a nossa miséria, ele ressuscitou e está vivo. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor fez por nós, como aquelas mulheres entenderam,
para que, independente do nosso estado de miséria, independente da nossa classe social, independente de termos ou não uma história para contar, nós valorizarmos o encontro que nós tivemos contigo. Em nome de Jesus, aplica essa palavra nos nossos corações. Amém. E graças a Deus.